Fala, querido, fala, querido, fala, querido. Quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí? Pessoal, chama todo mundo. Já taca o dedo aí no aviãozinho, vai chamando todo mundo. Live no mínimo estranho, meio-dia. Glória a Deus, 440 pessoas. Já, gente, vamos esperar dar 500 e a gente já começa, tá bom? Tá quase. Isso aí, manda aviãozinho pra todo mundo, chama todo mundo, gente. Aproveita no horário do almoço, ali o pessoal tá parando no trabalho pra alimentar o corpo. Aproveita e manda o link pra ele da live, pra ele poder alimentar o espírito também. Dobradinha na hora do almoço. A última live deu mil e quantas pessoas? 1.600 pessoas? Quase isso, né? Mais de 1.000 pessoas. Agora eu não lembro. Aí, passou. 600 pessoas, vamos lá? Vai chamando todo mundo aí, gente. A gente vai começar, tá bom? Vamos falar do Cabum e Cabu? Gente, quanta coisa acontecendo. E no mínimo estranhas, né? É tudo no mínimo muito estranho. E lembrando que a gente não afirma nada. A gente joga na mesa e você pensa, tá bom? A gente joga na mesa e você pensa e você tira suas próprias conclusões. Tem gente me mandando, vocês falaram isso, vocês falaram que a marca da besta é a vacina. Em nenhum momento a gente falou isso, gente. Então, eu até pedi para umas pessoas assistirem de novo. Eu falei, acho que vocês precisam assistir de novo, né? Porque a gente não tem como afirmar aquilo que a gente não sabe, tá bom? Existe uma regra muito básica. O que a Bíblia não mostra com clareza, a gente não afirma com certeza. Amém? Agora, é no mínimo muito estranho. Eu acho que a gente pode pelo menos colocar na mesa, né? Nós gostamos de falar na roda dos esclarecedores, para que você pense, né? Lembrando aí dos pastores que me mandaram perguntas de outras igrejas. Querido pastor, por favor, faça pergunta para o seu apóstolo, para o seu bispo, para o seu pastor, tá bom? A gente só vai responder mesmo. A gente não passa por cima de autoridades, andamos desse princípio, tá bom? Não pescamos em aquário, né? Teve gente querendo discutir, nós não estamos aqui para discussões tolas, a gente não precisa disso, tá bom, gente? A gente está salvando vidas. A gente coloca aqui para colocar na mesa mesmo, pensa o que você quiser. Se você pensa diferente da gente, não tem problema nenhum também, tá bom? A gente não tem problema nenhum com isso, não achamos que somos donos da verdade, mas a verdade é o nosso dono, então a gente precisa falar. Aliás, tá bom? Né? O Senhor nos deu uma ferramenta tão poderosa, né? Que é a nossa massa pensante. E ontem ainda estava conversando com o pessoal, subindo com o pessoal da igreja de Santa Catarina, e estava falando com eles a respeito da maravilha, né, e da dádiva que nós temos. Só um minutinho, pastor César. Teve um monte de crente também perguntando da nossa igreja de Santa Catarina. Querido, a gente não vai divulgar, tá bom? A gente prefere que você fique na sua igreja. Amém? Nós realmente temos um trabalho para fora, tá bom? E a gente não quer divulgar. A gente trabalha assim, nós nos reunimos assim. A gente sabe quem tem sede busca, né? 99% dos nossos vamos dizer membros, que a gente não fala membro, nós falamos filhos, são filhos na fé nossos, nós batizamos, porque a Bíblia manda batizar e ensinar, então a gente acredita que a gente pode ensinar quem a gente batiza e que o pai que ensina o filho. Então a gente acredita um pouquinho diferente de um monte de gente aí, não dizemos que somos melhores do que ninguém, mas essa é a nossa visão, essa é a nossa fé, dessa forma que nós andamos. Então, tá bom? Eu vou visitar a sua igreja. Querido, se você não tem o que fazer na sua igreja, procura o que fazer para ajudar o seu pastor. Não vem visitar a nossa não, tá bom? Por gentileza. Você pode até ouvir, assistir, colocar na mesa, mas jamais usar isso para confrontar suas autoridades. E também a gente acredita que o cristão verdadeiro que é compromissado com a obra não tem tempo de ficar roletando igrejas ou visitando outras igrejas. A não ser que você esteja na cidade. Existem exceções. Mas nós não somos falsos profetas, estamos fugindo disso, não queremos perder a nossa salvação, não vendemos o evangelho, não vendemos agenda, tá bom, gente? Apesar que os caçadores da agenda perdida já estão todos voltando aí, né? Glamurosos, parte 2. Aliás, né, pastor Cedro, a gente viu tanto pastor que falava que não tinha dom para cuidar de ovelha, que era só mestre, né? Que só ficava viajando e falando que era mestre, que não tinha dom, que não tinha chamado, que o chamado deles era de mestre, e na pandemia, quando acabou a agenda, eles abriram igreja, né? Acho que tiveram uma revelação, uma epifania. Deus falou com eles para eles abrirem a igreja, de repente, né? Eles passaram a amar as ovelhas, né? Deus mudou de ideia e falou, eis que vos entrego uma nova direção. Que estranho. Mas infelizmente as pessoas gostam mais do ilusionismo do que do Mr. M, né? Pois é. E ainda ontem eu estava falando com o pessoal,
E eu estava falando da maravilha que é nós podermos ter um ensino bíblico, né? Pautado na Bíblia. Lá em Atos 17:11, e é muito legal que a palavra faz questão de deixar, o Senhor fez questão de deixar registrado em Atos, que são as primeiras atitudes dos apóstolos, né, do início da igreja, para que nós tivéssemos, né, uma sequência de ensinamentos de como era a igreja primitiva. E lá em Atos 17, Lucas faz um registro dos crentes, né, falando a respeito de Paulo, quando Paulo sai para visitar as igrejas, e faz um registro muito lindo dos crentes de Bereia, falando que os crentes de Bereia eram muito mais prudentes do que os crentes de Tessalônica, porque, em primeiro lugar, eles recebiam a mensagem com ávido interesse, eles não ficavam, né, discutindo, eles não ficavam trucando Paulo naquilo que Paulo estava ensinando. A palavra diz que eles recebiam a mensagem com ávido interesse, ou seja, recebiam com sede a mensagem, e depois deles receberem a mensagem, né, a mensagem falada, eles iam examinar as escrituras para ver se aquilo que o pregador estava dizendo tinha a ver com as escrituras, né? E é por isso que o Senhor nos deu os homens de Deus, inspirados pelo Espírito, que são pautados na palavra, e nos deu a própria palavra para que nós confirmemos aquilo que nós estamos ouvindo, né? E Lucas faz questão de dizer que os crentes que examinavam as escrituras eram crentes prudentes, né? Então, seja prudente, irmão, né? O que você ouvir, nós estamos falando justamente para te ajudar a pensar, né? Lembrando também, pastor César, que examinar as escrituras, uma das coisas que faz muito parte de examinar as escrituras é examinar o pregador, examinar o seu pastor, né? Examinar o seu, não para julgá-lo, tá bom? Porque defeitos com certeza ele vai ter, como nós temos, mas para ver se ele tem uma vida em Deus mesmo, se a família dele segue os preceitos reais da palavra, se segue o direcionamento da palavra, se ele está, essa árvore é saudável, pelo menos no mínimo, né, enquadrado dentro do 1 Timóteo 3, né, que é a exigência para um episcopo, para um bispo, para um pastor, né, ou seja, ou até para os diáconos, porque Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos e ninguém vai ter desculpa depois falar, mas meu pastor falou. Não, tinha as escrituras lá para você ver, para você examinar, tá bom, querido? E por isso a gente não acredita em pregação pela internet. Nós colocamos aqui para os nossos e também para aqueles que querem pensar, mas nós não acreditamos em pregadores virtuais, tá bom? E nem em seguidores virtuais, tá bom, gente? A gente acredita em seguidores de verdade, que essa palavra possa trazer luz, né? Bênção, edificação, mas a gente realmente fala o que a gente pensa, fala, querido, e a gente sempre coloca na mesa como no mínimo estranho, justamente para que você não entenda que a gente está afirmando nada, mesmo porque em parte vemos, em parte profetizamos, estamos só pensando e não fomos proibidos ainda de pensar, quer dizer, por enquanto, em partes, né? Porque estamos sendo proibidos, já a internet já está cortando muita coisa. Lembrando que essa live também depois vai para o canal Rafael Querido Oficial no YouTube, ilustrada, tá bom? Nossa equipe lá pega a live e ilustra a live e vai colocar esse vídeo, também vai sair lá, tá bom, gente? A gente não faz live com horários, tá bom, gente? Lembrando que a gente faz quando dá tempo. A gente veio visitar a nossa igreja aqui de Santa Catarina, tá aproveitando para fazer, tá bom? E então, por favor, não exijam isso da gente. Tem um monte de gente que pergunta, a gente não. Por que vocês não abrem os cultos de vocês também? Porque nós falamos para filhos, tá bom? E alguns cultos não é bom a gente abrir, tá? Porque quem conhece o nosso coração e sabe o jeito que a gente é, o jeito que a gente anda, as nossas famílias, conhece o nosso testemunho de vida, vai entender muitas frases que nós dizemos, né? Mas quem não conhece não vai entender. Então, depois você deixa no comentário essa hashtag no mínimo estranho, tá bom? Aproveita, já printa aí essa tela aí, manda para todo mundo que você ama, tá bom? Pra gente poder falar, principalmente aqueles que não professam a mesma fé que a gente, tá bom, querido? Deixa eu começar aqui lendo alguns versículos, pastor César. João, no capítulo 16, versículo 20, diz assim, ó: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. O mundo o quê, pastor César? Se alegrará. E vós estareis tristes. Nós estaremos como, pastor César? Tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então Jesus está fazendo uma distinção aí, bispo, que o povo dele ia estar triste, enquanto o mundo ia estar alegre. Exatamente. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem
no mundo, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Vai ter gente que vai estar falando que isso não tem nada a ver com os últimos dias, que Jesus estava falando isso para os discípulos porque ia morrer e ressuscitar, e o povo ia se alegrar porque o Espírito Santo ia voltar. Vai ter gente falando um monte de coisa, gente, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma das coisas que nós mais temos enxergado, mais temos percebido, que é no mínimo estranho, é que todas as coisas da Bíblia, as histórias, as pragas, tudo tem se repetido. Parece que esse ciclo vai todas as vezes se repetindo. E tem muitas coisas, a Bíblia é atemporal, querido. Tem muitas coisas que foi para aquele tempo, mas é para agora também. Deixa eu aproveitar e ler, já que a gente está falando que foi para aquele tempo e para agora também. Deixa eu ler Joel, no capítulo 2, versículo 30. Todo mundo gosta de ler o começo, né? E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos. Aleluia, aleluia. Gosta da musiquinha? Gosta da musiquinha. Vamos. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha lá. E aí continua assim, ó, no 30. E mostrarei prodígios no céu. Tá acontecendo isso? Muito. Muito, né? Mas eles falaram que é porque o pessoal ficou em casa, limpou o céu e a gente viu que não via, né? E na terra, também prodígio. Tá acontecendo isso, pastor César? Sim. Sangue e fogo, tá acontecendo isso, pastor César? Sim. Colunas de fumaça, olha que bom, no YouTube agora estou colocando aí, enquanto a gente está lendo, nossa equipe está colocando a ilustração aí, olha que beleza. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, está acontecendo isso? Sim. A lua em sangue e o sol em trevas? Sim. Eclipses e tudo mais, e até quando as fumaças, né, você viu ali aquela imagem, coloca aí para mim, aquela imagem do país pegando fogo, acho que a Grécia. Califórnia também, né? Grécia, ficou tudo fechado, o céu, não dá para ver sol. Aliás, o céu estava todo vermelho. Uhum. E há de ser, aliás, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes vai acontecer isso, vão preceder. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, coisa pesada, não é, pastor Félix? Aqueles que o Senhor chamar. Gente, a gente está vendo um monte de coisa acontecendo, inclusive agora, né, com tudo o que está acontecendo, todos os fatos políticos que estão acontecendo, né? Aliás, você acha que o Bolsonaro ganha, pastor Cedro, ou será que vão colocar o amigo de 9 dedos de qualquer jeito? Olha, o povo acha deixando claro que nós não somos bolsonaristas, né? A gente não é direita nem esquerda, como o bispo sempre não, nós somos, muito bem frisa. Nós não somos centrão também, nós somos cristocêntricos. Mas eu acho que não, bispo. Eu creio que não. Mas uma coisa a gente tem que convir aqui. Bolsonaro, ele tem ótimas intenções, pelo menos, né? E preza por princípios. Preza por princípios. A esposa serve ao Senhor, pelo que nos parece. Ele tem temor, pelo que nos parece, né? E os princípios são bíblicos, são princípios de família, né? Muitos deles, né? Tem gente que fala, mas ele separou, mas e daí? Ele tem os erros dele, vai se ver com Deus, vai conversar com Deus pelos erros dele, pelos consertos dele, mas pelo menos ele defende os princípios, ok? O legal é isso, né? Não é porque eu errei que o princípio muda, né? Exatamente. Então isso deve ser colocado na balança, né? Aliás, ele defende princípios em um tempo muito perigoso, né? Onde principalmente ele perdeu todo o apoio, né? Grande parte do apoio popular, grande parte da bancada de deputados que poderiam ajudar e não ajudam por conta dos valores morais que ele defende, né? E os deputados defendem os valores justamente opostos por causa de todo o ativismo que hoje é feito. Inclusive, né, ainda falando de dores de parto, a gente já vai entrar na parte que o bispo falou, algumas semanas atrás na Escócia, tenho quase certeza que na Escócia, já vou checar aqui, mas foi aprovada a liberação de troca de gêneros para criança de 4 anos. 4 anos. Veja só, né? Lembra que a Bíblia fala que Satanás ia abrir a boca para blasfemar nos últimos dias? Olha o que está acontecendo, tudo está blasfemando.
né? A Bíblia também fala que as pessoas iam blasfemar contra Deus por causa do sol que ia queimar a pele. Olha o que está acontecendo, né? A gente vê as mudanças climáticas aí que já estavam previstas por aqueles que estudam um pouco, que sabem que eles iam mudar, né? Que está acontecendo uma mudança climática, que não é Deus que está fazendo isso, o Senhor está permitindo, né? Mas ele também disse que ia abreviar os tempos por causa daqueles que são escolhidos. Porque senão eleitos, ninguém, né? Se salvaria. Nem a gente. Os tempos iam ficar de tanta aflição, né? Seriam tão tenebrosos que, se o Senhor não abreviasse o tempo, a palavra fala que nem nós, os eleitos, seríamos salvos. Né? Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, tá e bom? Só para completar o raciocínio, estava falando agora a respeito da troca de gêneros. Não é que os pais vão poder liberar as crianças para trocar de gênero. A própria criança de 4 anos vai poder escolher o gênero, porque ela já está sendo doutrinada nas escolas e com 4 anos ela vai ter a liberação do governo para a troca de gênero. Aí ela é doutrinada na escola, muitas vezes até... Você lembra uma época que estavam ensinando os professores a masturbar as crianças? Né? Muitas vezes abusada, né? E aí ela também, subliminarmente nos desenhos, é totalmente sugestionada a isso, e aí eles vão falar que uma criança de 4 anos tem o direito de escolher, sendo que até a salvação depende dos pais nessa idade, né? Então, gente, tudo isso está blasfemando contra Deus, né? Nunca houve, pastor César, uma pandemia, sempre tiveram epidemias, né? Mas nunca houve uma pandemia mundial. O cenário nunca esteve tão preparado para a volta de Jesus como está. Jesus pode voltar a qualquer momento, está tudo pronto, né? Tem gente que fala assim, é o cenário para o anticristo. Não, o anticristo, querido, já o espírito dele já está agindo, mesmo antes dele se revelar, o espírito dele já está agindo, porque tem gente que se apoia em Paulo, né, e fica esperando ele se revelar. Não, mas o Espírito já está agindo. Há muito tempo. Nunca houve, né, um tempo tão propício, tão preparado para o nosso Senhor Jesus voltar. E outra coisa, ele disse que vai salvar os dele. Então, os dele que tiveram a paciência dos santos, que esperaram, que não se venderam às pressões, porque a Bíblia em perseverança dos santos, paciência dos santos, não se venderam às pressões, porque a Bíblia nos diz que vamos ter perseguição. A Bíblia inteira fala sobre perseguição. De 100 anos para cá começaram a falar que muitos iam ser levados antes. Olha, de verdade, como eu quero, né, que seja pré-tribulacionismo, que seja pré-tribulação. Como eu quero ser arrebatado agora e a gente subir. Maravilhoso. Mas se não for, né, temos que estar preparados. Preparados como, pastor César? Temos que estar preparados perante a palavra, né? Perante a palavra, né? E também observando tudo. Amém, gente? Então, se as pessoas já cedem a primeira pressãozinha que acontece, pastor César, será que elas vão ceder quando vier a pressão de verdade? Meu Deus, né? Então, a pergunta é essa, querido. Que seja um teste, quando essas coisas acontecerem, saibam que a sua redenção está próxima, e que seja um teste para que você se prepare para a pressão, né? Para a grande tentação, para os dias da tentação, a Bíblia diz, né? Os dias da tentação, né? Que eu acho que nem começou, que só está no comecinho mesmo, né? Aí tem crente que se apoia, né, no Mateus 24, quando diz que isso não precisa ter medo, porque isso é só o começo, olha o que eu falei agora, que nem na Torre de Babel, né? É só o começo, né? Então, tem gente que se apoia nisso, não tenha medo, porque é só o princípio das dores. O princípio das dores já dói, né? Nem teve dor ainda, o povo já está se entregando a uma pressãozinha. Imagina a hora que tiver um princípiozinho de dor. Olha, bispo, o senhor leu agora João 16:20, e eu achei extraordinário, porque nós tivemos uma experiência pessoal com esse versículo. Né? Há pouco tempo eu tive o meu filhinho, né? Meu segundo filho nasceu faz um pouco mais de 40 dias, e a minha esposa, na primeira gravidez, teve cesárea. A gente não passou por dor de parto, não passou por nada. A gente foi pro hospital, porque meu filho estava tão preguiçoso que ele teve que tirar ele da barriga, porque ele não queria sair, meu primeiro filho. Já no segundo filho não foi desse jeito. Minha esposa teve todas as contrações, teve todas as dores, e uma coisa muito curiosa, ela entrou no trabalho de parto 2 dias antes do meu filho nascer. Então, no primeiro dia, as dores começaram. Minha esposa levantou de madrugada com muita dor, teve que ficar andando pela casa, e as dores tinham um espaço de tempo muito maior, né? Começava uma contração, demorava 8 minutos, ela sentia muita dor, a dor passava, aí depois de 8, 10, 12, 15 minutos vinha outra contração. Só que conforme esses 2 dias foram se findando, quanto mais passava o tempo, mais as contrações iam ficando próximas. Quanto mais chegava a hora do neném nascer, mais dor ela sentia, e o espaço de tempo era menor. Até que chegou o tempo que de minuto em minuto ela tinha dores muito fortes, muito fortes, muito fortes.
e a gente teve que correr para o hospital. E quando as dores se intensificaram, é que nós entendemos que a gente tinha que correr porque o neném já estava nascendo. E eu acho extraordinário, né? Existe um livro muito legal que diz que Jesus é o mestre da comunicação, porque quando Jesus ia se comunicar com o pescador, ele comparava o reino dos céus a um homem que saía a lançar as suas redes. Quando Jesus ia se comunicar com um agricultor, ele falava que o reino dos céus era comparado a um homem que saiu a lançar as suas sementes. Quando Jesus ia falar com um vendedor, um empresário, ele falava, e o reino dos céus é semelhante a um homem. Ou seja, Jesus foi o maior mestre da comunicação. E olha que Jesus... Aliás, todos os markets multinível e piramidais foram tirados da palavra, do conselho de Jetro, né? E tudo mais. Tem gente que acha que é a igreja que copia o mundo. Não, foi o mundo que copiou a Bíblia, tá, gente? Ou seja, Jesus faz uma analogia muito clara para que a gente entenda a palavra, né? Para que seja digerível a todos, que quando o dia do Senhor estivesse se aproximando, ia ser comparado a uma mulher que está para dar à luz. E as coisas iam ficar muito... As dores, né? Que o Senhor está falando em João 16 ali, iam se intensificar a ponto do povo ficar triste, o povo de Deus ficar triste, enquanto o mundo está contente, né? Nós estamos vendo agora o mundo inteiro muito feliz, porque parece que apareceu uma solução milagrosa, enquanto as pessoas que realmente estão observando estão falando, peraí, isso aí está estranho, né? Tá parecendo uma salvação do nada, né? Tá parecendo uma cura milagrosa do nada. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, que está mais tranquilo, as pessoas não estão tão obstinadas, estão bitoladas, né? tá tudo aberto, né? Os botecos estão abertos, lotados, as escolas estão cheias, e a gente passa nas igrejas, as igrejas estão com distanciamento, só distanciamento na igreja, no ônibus não tem, na praia não tem, no boteco não tem, né? E o que mais me intriga é o silêncio, né? Não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons, pelo menos aqueles que eram para ser bons, né? Exatamente. Então, só para concluir... Dores de parto, pastor. Dores de parto. Só para concluir, nós estamos vendo agora todas, parece que realmente, parece não, né? Nós entendemos que realmente está muito próximo, o cenário global parece que está todo montado, o bispo falou agora, né? Nós tivemos pandemia, nós tivemos terremotos, nós tivemos guerras, nós tivemos rumores de guerras, desgraça toda semana a gente está ouvindo uma notícia nova, tem uma variante nova da doença, tem guerra explodindo, né? Agora o povo do Afeganistão sofrendo tudo que está sofrendo, um governo sendo omisso. E aliás, o povo do Afeganistão, os talibãs já declararam apoio ao Nove Dedos, né? O César, você percebeu? Na verdade, o governo, esses governos revolucionários são todos muito linkados ao Lula. Para quem não sabe, na época do governo Dilma e governo Lula, que era governo PT, né? O PT era apoiador do Irã, né? O PT por baixo dos tapetes ali, mandava dinheiro para o Irã, apoiava o Irã no enriquecimento de plutônio, de urânio. Eu não falo o nome não, para eles não depois derrubarem a nossa live. E sabe quem mais é apoiador desse grupo, bispo? Desse grupo, para quem não sabe, o Talibã é um grupo extremista, radical, né, totalitarista. Protegiu o Bin Laden, né? Protegiu o Bin Laden, né? Era um braço ali, são apoiadores da Al-Qaeda também. A Al-Qaeda é outro grupo extremista. Mas o Talibã, inclusive, vai fomentar a volta da Al-Qaeda. E sabe o que é curioso? Para quem não está... Lembrando que o avião, coloca as imagens aí para mim, o primeiro avião que ficou mais famoso, né? Ele tem um número bem é uma coincidência. O avião que estava saindo agora, né? 11/9, né? Exatamente o dia do World Trade Center. Isso te lembra alguma coisa, querido? O avião... Afeganistão 11/9, World Trade Center, 2 torres gêmeas, 11. Lembrando que em Gênesis 11 fala sobre o quê? A unidade do povo, a Torre de Babel. Né? Torre de Babel, vamos lá. Que é o que o anticristo vai querer fazer, né? De novo, né? Juntar as línguas, né? Juntar todo mundo, ter uma só voz, uma só palavra. Vai ser fácil através do Google Tradutor agora e tudo que está acontecendo, né? Na verdade, todo o cenário, né, global, social, está muito pronto, está muito preparado, né? O tabuleiro de xadrez já está com todas as peças no lugar, né? Uhum. E realmente quem se preocupa em não se alimentar só com informações da Globo e da CNN, né? Consegue perceber que as coisas já estão montadas. Fala, moleque. Fala, queridinho. Fala oi lá pra galera. Fala oi, galera. Falei aí. Tá. Fala oi. Fala, querido. Não vai falar? Ficou sem graça? Vai pra lá. Deixa o pai terminar aqui. Então, gente, e é isso que está acontecendo, né? Inclusive, o pastor César, você já parou para pensar
com todo esse povo que está saindo de lá, nesses aviões, quantos... Lógico que nós não estamos falando das famílias, das vidas de pessoas que precisam de ajuda. A gente não está falando disso, tá bom, gente? Não queremos ser insensíveis em momento nenhum, como aquela repórter que estava preocupada com a máscara. Preocupada com a máscara do povo. Mas já pensou no meio dessas pessoas boas? Quanta gente ruim está saindo também para o mundo todo, está sendo importado para o mundo todo, né? Tá infiltrados no meio, né? Infiltrado no meio, indo para outros países, terroristas e tudo mais, né? Só uma coisa muito curiosa, até falando a respeito disso, Bispo. O governo hoje dos Estados Unidos, né, do Joe Biden, assumiu em 20 de janeiro. Né, em todos os anos... Ele assumiu por votos? Ele ganhou por quantidade de votos? Olha, há contradições, né? Em todos os anos que o governo Trump, enquanto apoiou Israel, né, a gente está falando de grupos extremistas, do Talibã, de Al-Qaeda e tudo mais, não houve ataques do Hamas como houveram agora, né, nessa transição em Israel. Nessa transição, governo Trump e Biden, acho que não deu 20 dias para estourar aquela guerra de Israel. Agora, pouquíssimo tempo depois que estourou aquela guerra de Israel, entre Hamas, né, faixa de Gaza, Cisjordânia, contra Israel ali e tudo mais, estourou agora Talibã. E novamente nós temos os Estados Unidos deixando, né? O governo Trump deixou Israel, entrou o governo Biden, voltaram os ataques. Por mais de 4 anos não tiveram ataques. Inclusive naquele período muito conturbado, acho que de 2017 para 2018, quando a embaixada dos Estados Unidos foi para Jerusalém, que deu um rebuliço mundial, né? Eles até ameaçaram, mas não atacaram com medo de represália do governo americano. E após a saída do governo americano, guerra em Israel, né? O grupo terrorista do Hamas voltou a atacar Israel. Agora os Estados Unidos, o governo do Joe Biden... Lembrando, né, que não são os muçulmanos, tá bom, gente? O pessoal generaliza tudo aí, são, né, grupos extremistas, tá bom? Nós temos amigos muçulmanos, aliás, muito amados, tá bom? O Talibã, inclusive, né, é um grupo extremista que estava pregando que seria um governo inclusivo, né? Queriam estabelecer a Sharia, né? A Sharia, para quem não sabe, é a legislação baseada no Alcorão, né? Eles são um país, é um grupo tribal teocrático, né, que se baseiam nas leis tanto do Corão como da Suna também, né? Então isso que rege o país, as leis muçulmanas, né? Só que na prática todo mundo sabe que isso não vai ser verdade, né? Tanto é que as próprias tribos estão fugindo do Afeganistão por medo do Talibã, porque já conhecem, né, o Talibã. Inclusive, nesses 20 anos que os Estados Unidos ficaram por lá, esse grupo se escondeu em cavernas. Agora fala pra mim, Bispo, como é que um grupo que ficou 20 anos escondido em caverna tem recursos para começar uma revolução em um país? Pessoal, só uma pausinha aí, aproveita para mandar um aviãozinho, você que entrou aí. Nós estamos em mais de 820 pessoas na hora do almoço, sem avisar. Aproveita e manda o aviãozinho aí pra todo mundo, tira um print da tela aí, manda pra galera que você ama aí, tá bom? Não tem nexo, tá tudo... Aliás, tá tudo muito orquestrado, né? Vamos contar. Quem apoia o Talibã, quem é um dos apoiadores principais do Talibã também é o governo da China, né? Que se tornou a maior potência do mundo hoje, né? E que tá controlando tudo. Sabia que a China também comprou as partes de eletricidade do Brasil? Sabia. Dá pra eles deixarem o Brasil num apagão só, né? Compraram praticamente o Egito inteiro. O Egito, gente. Aliás, a última cerimônia que foi feita no Egito, a gente tem imagens passando aí, a última cerimônia que foi feita no Egito foi uma coisa impressionante, né? Tem gente que fala que foi só um grupo teatral, mas a gente sabe que não é isso, né? Eles estão tentando abrir portais, ressuscitar, aliás, liberar, né, coisas espirituais, né? Aliás, todos os eventos não sei se você viu as cerimônias que tiveram lá, a gente tem algumas imagens aí também das cerimônias. É muito estranho, né? Eles sempre têm um contexto espiritual com tudo. Se fosse uma coisa só política, por que será que eles colocariam tantas coisas espirituais? Ia ter tanta conotação espiritual, né? Muito estranho, né? Tudo muito estranho. No mínimo, muito estranho, né? No mínimo estranho. Então, gente, talvez eu creio que a gente precisa pensar, tá, gente? A gente precisa, no mínimo, pensar em que cristianismo a gente está vivendo. E essa geração... Vai lá com a mamãe, vai, filho. Essa geração, daqui a pouco eu começo a pregar aqui. Essa geração, gente, ela tá esperando provavelmente. Aí, galera, parabéns aí, mais de 1.100 pessoas na hora do almoço, que bom. Gente, geração
Geração gera. Geração Não produz. fica escondida, produz, cresce. Avivamento é o que acontece dentro da igreja, não fora. Gente, tem gente que está esperando um grande avivamento. Um dia eu ouvi um cara falando assim, não, porque o Billy Graham falou que vai ter um grande avivamento antes do grande dia do Senhor. Tá tendo, gente. Tá tendo, né? Tá tendo um grande avivamento. Sabe onde está tendo um grande avivamento? Nas pessoas que não estão se escondendo, nas pessoas que não estão se rendendo à pressão, nas pessoas que estão buscando o Senhor. Quanta gente no mundo, né, no mundão, como o crente fala, que está vendo o que está acontecendo. Tinha até eu sempre brinco, eu sempre lembro de um desenho dos Simpsons, coloca as imagens aí para mim, produção, que o povo sai correndo da igreja, né, e vai pro boteco no último dia, né, eles estavam falando sobre um apocalipse, e aí o povo do boteco sai correndo e vai pra igreja. Está acontecendo esse avivamento aí. Gente que estava falso na igreja, mais ou menos, está correndo da igreja e trabalhando contra a igreja, falando todos os tipos de coisas ruins contra a igreja por causa de erros de pessoas, né? E Jesus avisou também que iriam ter esses escândalos, que não teria como... Ai daquele que trouxer, né? E gente de fora que vê que a igreja é no mínimo melhor que o mundo, está correndo para a igreja de verdade, né? E aí está buscando ao Senhor e não está se amedrontando com o espírito do né, do pânico. Uma das coisas que eu quero tocar nessa live aqui também, aproveitando tudo isso, pastor César, é que eu me perguntava quando eu era pequeno, como que as pessoas iam adorar a imagem da besta, né? Que a Bíblia fala dessa trindade, dessa falsa trindade, né? Entre o anticristo, o Satanás, o espírito do diabo e a imagem da besta, né? Aliás, o falso profeta, né? O espírito o anticristo, né? O falso profeta e a imagem da besta. Essa trindade, né? Satânica. E eu não sei se você percebeu, já tem até marcas de tênis e tudo mais, tem aí umas imagens colocando a imagem da besta, até o Baphomet, tudo como coisa linda, né? Eles já estão adorando a imagem, o povo já está gostando da imagem, está ficando cada vez melhor. E eu acredito até que a imagem vai ser outra coisa, mas como existe uma preparação subliminar, isso também já está ficando bonito, né? O amargo está se tornando em doce, e o doce é amargo, como a Bíblia diz para nós. Então as pessoas já estão adorando a imagem, as pessoas já estão odiando a Deus, você vê que tem piada contra Deus o tempo todo. Você não assistiu um filme hoje que não tem uma blasfêmia, pastor César? Todos os filmes blasfemam, né? Eu já não consigo mais assistir filme porque a maioria dos filmes estão blasfemando. Aliás, eles colocaram um filme que saiu. Como é que é o nome daquele filme que a gente assistiu, pastor César? Da doença? Se chama Isolado, Songbird. Se você não achar como Songbird, pode procurar como Isolados. É um filme que fala... Esse filme, inclusive, ele saiu muito, mas foi muito no começo da doença. Começaram a rolar os teasers ali do filme, e no final do ano ele foi liberado, no final do ano passado, né? É um filme bem ruim, você vê que é um enredo bem fraco, apesar de ter atores muito bons, consagrados. Consagrados quase. Não a Deus, né? Não a Deus. Mas parece que o filme foi simplesmente a estampa da agenda, né? De uma agenda, e coincidentemente o filme se passa em 2023. Olha que coincidência. A agenda tá certinha, né? Gente, lembrando que existe a agenda global, que todos os governantes aí estão cumprindo e obedecendo, mas existe também a agenda eternal do nosso Deus, que está nos avisando há muito tempo. Tem crente agora que só se baseia na agenda global e esqueceu da agenda eternal. Nós não esperamos o anticristo, nós esperamos o nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém? E nós estamos esperando Ele e vivendo na agenda dEle. Amém, gente? Na agenda dEle, porque Ele é soberano. Ele muda o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E Ele está preparando para nós. Ele disse que se não abreviasse os tempos, nem os eleitos salvariam. Ou seja, Ele vai mudar tudo por causa de nós, os eleitos, né? E por que nós sabemos que somos os eleitos? Porque fomos chamados e não estamos amedrontados, nos escondendo. Amém? Aliás, né, Bispo? O Bispo estava falando agora a respeito dos comentários que não tinham muita importância, mas dentro dos comentários irrelevantes veio um comentário muito importante também de uma pessoa, né, que ficou muito tocada com a live, com a última live que nós fizemos, inclusive mandou uma mensagem inbox para o senhor falando de como era precioso ouvir, né, as coisas que nós estávamos falando nesses dias onde parece que os homens de Deus que não querem perder a popularidade nem a cabeça, né, estão se escondendo, e a gente estava falando coisas que para ela foram preciosas, né? Gente, toma cuidado, nesses dias a gente vai ter muita ilusão, né? Tem que tomar cuidado com a distração. Existe a distração da Netflix, existe a distração de tudo, né, no mundo, né? Principalmente quando eles dão essa falsa sensação de término de pandemônia, né? E existe a distração também evangélica, né?
a distração de pessoas que vão ficar sempre rodando, não chegando a lugar nenhum. É como se fosse um torpor, um estado de torpor, ficando dormindo, né? Nós temos esperança, nossa esperança é o Senhor Jesus. Quem tem esperança, corre para a esperança, não espera parado, mas tem esperança, corre para aquilo que acredita. Isso é fé. Amém, gente? Apocalipse 3 fala, o próprio Senhor Jesus fala a respeito de uma igreja morna, né, bispo? É gostoso uma coisinha morninha, né? Aconchega, deixa nosso corpo aconchegado, né? E a palavra fala que estes mornos, essa igreja morna, seria vomitada, né? E aí Jesus faz questão de frisar, antes vocês fossem frios, né? Antes vocês estivessem totalmente desligados, totalmente... mas não, são mornos, né? Meio termo, um pé ali dentro, outro pé lá fora, e por isso vão ser vomitados. A gente precisa estar na palavra, tá bom, gente? Esteja na palavra, ninguém vai ter desculpa diante... Aliás, eu acho que uma das coisas que o Senhor mais vai falar no último dia é, eu te avisei. Né? Ah, mas o pastor tal falou tal, eu te avisei. Ah, mas o outro fez, eu te avisei. Mas o outro fez, eu te avisei. Então, no mínimo, observe, né? Você tem direito ainda sobre o seu corpo, tá bom? O corpo é templo do Espírito, a salvação é individual. Você precisa ter direito sobre o seu corpo, para não blasfemar contra Deus. Da mesma forma que a mulher não tem direito de fazer um aborto porque ela não é dona da vida, né? Ela fala, meu corpo, minhas regras, mas, né, o aborto tira outro corpo de dentro dela, né? Também nós não temos direito de tirar a nossa vida ou de hibridizar a nossa vida, o nosso corpo, ou de fazer algo que desagrade a Deus. Então, no mínimo se pergunte se está agradando a Deus o que você está fazendo ou não. É que nem tatuagem, a gente está vendo a tatuagem do pastor César aqui, né? Nós temos muitos tatuadores na nossa igreja. Nós somos contra a tatuagem? Contra o desenho? Não. Desde que ele não vá contra o Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa vem Somos a favor também? Não. Quando uma pessoa vem perguntar pra gente, eu também tenho, gente, olha, é feia, mas eu tenho. Apesar que está escrito Jesus é o Senhor. Quando uma pessoa vem perguntar pra gente, pode fazer ou não pode fazer? A gente fala, olha, a gente não é dono do seu corpo, né? Pergunte ao Espírito Santo, que é dono do seu corpo. Ah, bispo, mas eu não escuto o Espírito Santo do jeito que vocês escutam. Então o primeiro passo é escutar. Meu Deus. Né? Busca Jesus antes da tatuagem, passa a escutar. Ah, bispo, eu já tenho tatuagem, o que eu faço? Não faz nada, irmão. Ah, bispo, eu tenho uma tatuagem satânica de quando eu não era do Senhor. Querido, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ora ao Senhor. Né? Eu conheço gente que já orou, a tatuagem sumiu, para você ter uma ideia. Então, inclusive a minha está sumindo, né? Mas eu não orei não, mas a minha está sumindo. Então... nem lembro se eu orei para isso ou não, mas acho que não. Eu não tenho, eu acho até bonito. Agora, entenda, né? Os tatuadores mesmo da igreja pararam de tatuar coisas satânicas, né? É verdade. Agora entenda, querido, a gente não é contra ou a favor, só que a gente também não pode definir destino. Isso é muito pessoal de cada um, né? A gente está aqui para apresentar a palavra, aí você pensa, você faz do jeito que você quiser. Existe alguma coisa na palavra que proíbe? Não, não existe, né? Se você for usar o que eles dizem que proíbe, então você vai ter que proibir muitas outras coisas, né? E lembrando que essas exigências judaicas não são para nós, né? Agora, querido, toma cuidado, observa, veja o que está acontecendo, observa ao redor, pensa, você é um ser pensante, né? Deus soprou um espírito falante dentro de você, você é um ser pensante, pensa, observa. Olha, nós estamos em mais de 1.400 pessoas, gente. Né? Parabéns aí a todos que estão compartilhando. Pensa, porque olha, muita coisa vai acontecer nesses últimos dias, muitos falsos profetas, e Jesus vai falar, olha, eu te avisei, estava na minha palavra, eu te avisei. Nós cremos que está pertinho, que nunca esteve tão perto. Ah, bispo, mas a minha avó já falava que Jesus estava voltando e não voltou. Pois é, se ela já falava, imagina agora como está perto. Então, a gente crê que quanto mais pressão tiver, é sinal que mais perto nosso Senhor está. Quanto mais contrações e menos espaço, mais próximo a vinda do homem. Mais próximo da vida eterna. Amém, gente? Em nome de Jesus. Então, tome cuidado para que ninguém roube sua coroa. Fique firme e constante, sempre abundante na obra, sabendo que seu trabalho no Senhor, na obra, não é em vão. Na obra. Tá bom? Tome cuidado com a justiça própria, porque eternidade se faz com justiça de Deus em nós. Buscar primeiro o reino e depois a justiça de Deus, não a própria, tá bom? Porque tem gente que acha que justiça própria leva para o céu, não leva. Toma cuidado com isso, toma cuidado com pessoas que usam da justiça própria
para pegar os bonzinhos. Nós não somos bonzinhos, nós somos ruins, nós seguimos a Jesus porque nós precisamos, não porque nós podemos. Amém? Nós temos necessidade desse Senhor. Amém? E Ele teve misericórdia de nos salvar com seu sangue, né, e nos perdoar, sabendo mais dos nossos defeitos que nós mesmos. Amém, pastor César? Amém, bispo. Eu acho que é isso, né? Amém. Eu acho que é isso. É tudo isso. Nós oramos por aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Nossas condolências aos que têm parentes lá. Aos nossos irmãos que já estão se escondendo, nossos irmãos em Cristo, né? Que estão se escondendo ao longo do Oriente Médio agora, porque está começando novamente uma perseguição lá, né? A gente estava falando aqui agora há pouco. Nunca parou, né? Nunca parou, mas agora vai ficar mais né? evidente, né? Já tem relatos dos próprios extremistas do Talibã que vão apoiar novamente a Al-Qaeda, vão apoiar novamente o Estado Islâmico, né? Então, no Oriente Médio em geral vai voltar, né, uma perseguição mais intensa. Esteja em oração por esses irmãos também que estão vivendo um evangelho muito verdadeiro agora, né? Uma perseguição, né, que não é nem por causa de uma vacina ou por causa de um lockdown. Inclusive, é uma perseguição de morte, né? Nós tivemos nossos irmãos de uma grande igreja do Brasil, né, que foi praticamente despejada de um país na África também, e está voltando, né? Tem igrejas sendo perseguidas também porque estão falando, né, para as pessoas pensarem. Aqui no Brasil, ninguém está percebendo o que está acontecendo com o Brasil, está tudo muito caro. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, querido. Olha o jeito que tá. Aliás, né? A Argentina já foi conhecida como a Europa Latina, né? A Europa Latina. Então, assim, tá acontecendo, gente, né? Não tem matéria-prima. Na verdade, tem tudo. Deus não errou na conta, querido. Deixa eu te lembrar uma coisa. Deus não errou na conta. Deus não fez um mundo que ia ter superpopulação. E Deus... eu errei na conta, agora deu superpopulação, agora não vai caber no mundo que eu fiz para eles. Cresceu mais do que eu esperava. Cresceu, mas isso é mentira, gente. Deus não errou na conta. Quem destruiu tudo, quem está destruindo tudo é o homem. Quem está inventando esse jogo de três é o homem. Cria-se o problema, né? Depois cria-se o pânico e depois eles trazem a solução, né? O famoso e vão trazer caos pela paz, né? Primeiro se instala o caos. Muitos aí sabem do que eu estou falando, né? E instalou o caos. Agora daqui a pouco vai vir alguém que vai trazer paz muito e as pessoas vão adorá-lo, né? Muito parecido com quem cria doença e depois vende um remedinho, né, para ser injetado. É o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio, né? Então, gente, orem e orem também para que o Senhor te livre da perseguição, nos livre da perseguição, né? Lembrando que estes que estão morrendo pelo Senhor vão ser muito honrados na eternidade. Não é para qualquer um, mas pensa bem, irmão. Esses aí estão servindo Jesus de verdade, porque olha, tem gente que está se amedrontando e se vendendo por tão pouco. Né? Tem gente perdendo a cabeça enquanto tem gente não querendo perder a popularidade, né? Sabe que eu estava conversando com um pastor um tempo atrás, e ele falou para mim: não, Rafael, a marca da besta nem tinha ainda, um tempo atrás mesmo, nem tinha ainda o remédio. O remedinho, o que eles dizem que é remédio, né? A picada aí. E ele falou assim: Rafael, não é literal não, eu não tenho problema de colocar um chipzinho aqui ou um chipzinho aqui não. Não tem problema não, porque eu viajo muito para pregar a palavra, né? Eu preciso viajar, eu preciso ir para os aviões, então não tem problema não. Olha, gente, o Deus desse século, segundo o entendimento, aliás, eles estão fazendo até quadro do PAN aí, né? Então, assim, tá feio, tá bom, gente? Tá feio. Sabe aquele versículo antigo, o pastor César? A coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus de verdade tá na unha do capeta. É isso mesmo, tá bom, gente? Aquele versículo, né? Vai ter gente, onde tá esse versículo na Bíblia, né? Amém, gente? Brincadeiras à parte, a gente ainda tenta brincar um pouco para aliviar um pouco, mas a verdade é que a coisa tá feia mesmo, tá bom? E você precisa estar no Senhor, a paz que excede todo entendimento tem que estar em você, né? Tem que ser o árbitro do seu coração, a paz do Senhor, não a sua paz, tá bom? É a paz do Senhor, não a paz do mundo. É a paz do Senhor. Fala, eu vou orar para te sentir em paz, aí sente paz nas coisas do mundo. Não, é a paz do Senhor, tá bom? Para de mistificar o que Jesus falou. A paz do Senhor tem que ser o hábito do seu coração, tá bom? Se Jesus mandou você ir, vá. Não precisa perguntar se precisa ir, né? Para de mistificar. Tem crente que mistifica tudo, né? E precisa agora viver um evangelho real. Como Paulo diz quando escreve a Timóteo, uma fé não fingida. Amém? Amém. Deus te abençoe. Pai, nós oramos pela vida de cada irmão, amém, Senhor, que está sendo perseguido. Senhor Deus, em todos os lugares do mundo.
Tem lá na Coreia também, Senhor, muitos irmãos sendo perseguidos em todos os lugares, e aqui no Brasil também. A perseguição ainda está velada, mas daqui a pouco, Senhor Deus, a gente sabe que vai intensificar, e nós pedimos livramento da Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, a única igreja que o Senhor vem buscar. A igreja do avivamento dos últimos dias, que não é uma massa de manobra. A igreja do avivamento dos últimos dias, que ouve a voz do seu Senhor, e não a voz do mundo, nem a voz do pânico, nem a voz do medo, nem da mídia. Ouve a voz do seu Senhor, que não ouve a mentira que não os pode salvar, mas que segue a verdade que os pode salvar. Por essa igreja nós oramos e pedimos que estejamos nela até o fim, perseverantes, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, eu te amo em Cristo, nós te amamos em Cristo, fica no alvo. Não esquece de deixar aí hashtag no mínimo estranho. E ó, gente, em vez de mandar os comentários pra gente aqui, tem muita gente que manda no WhatsApp, manda no inbox, põe nos comentários, vai fechar a live aqui agora, deixa nos comentários, o vídeo vai ficar aí na íntegra, ok? E deixa a sua observação aí nos comentários, que isso ajuda bastante. Se você não quiser falar um monte de coisa, escrever um monte de coisa, pode escrever também, se não quiser, no mínimo estranho, hashtag no mínimo estranho. E se não gostar também pode falar, não tem problema, a gente não vive por isso não, tá bom? Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo de qualquer forma. Fica no alvo. Fica no alvo.